Fala, meu lindo, minha linda. Isso nós estamos em janeiro já. Hoje eu estou muito feliz. Nós estamos agora na metade da série Boas Notícias. E a palavra de agora, eu tenho certeza que vai chegar na hora certa na sua vida, em nome de Jesus. Eu só quero te pedir um favor, só rapidinho. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, entendeu? Se inscreve no canal, é rapidão. Você se inscreve, ativa o sininho, o númerozinho sobe. Já pensou? A gente vai chegar. Nem que... Eu vou mandar para minhas tias, aquela mais velha, para mandar para as tias. Você pede para ir se inscrever, que a gente vai chegar aí em 2023, é o ano do 10 milhões. Se não for também, deixa para 2024, né? Não, amém não, irmão, pelo amor de Deus. Falta de fé. Não. Vamos pro vídeo. Ai, Jesus, eu vou falar, eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo isso aqui. Eu amo pregar sobre Jesus, poder ter vocês aqui e toda segunda-feira milhares de pessoas acompanhando. Isso é só Jesus que faz. E o segredo está aqui, a palavra. E por falar na palavra, pegue ela e abra comigo Êxodo, capítulo 13, verso 17. Êxodo, capítulo 13, verso de número 17. Até me deu um calorão. Acho que é porque eu tô de jaqueta, né? Que mandaram. E amanhã eu vou ter que passar pó de arroz na cara, pó de arroz, para tirar o brilho do espírito que eles querem tirar. Não, tirar a oleosidade da lata mesmo. É ordem, né? Diz o seguinte: e aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora este fosse o mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus conhece a gente muito bem, né? Aliás, Deus conhece tudo, até aquilo que a gente não sabe sobre a gente, porque a gente pensa que se conhece, mas a vida deixa muito claro que tem coisas sobre nós que a gente não sabia. A gente tem algumas atitudes que são frutos de reações que a gente não planeja, mas aquilo revela aquilo que está aqui dentro. E Jesus sabe, Jesus conhece tudo. Jesus é especialista de uma forma que a gente não sabe explicar. É Deus, Ele olha para dentro da gente, sonda, conhece, sabe o que a gente vai falar antes de a palavra sair. Ou seja, a gente precisa muito de Jesus. Agora, por mais que a gente saiba que precisa, a gente também vai ficando mais velho e parece que vai perdendo um pouco desse negócio de precisa, sabe? A gente vai trocando os pés pelas mãos, passa ano, vem ano, e a gente toma decisões precipitadas, a gente faz algumas coisas e parece que algumas consequências seguem a gente, outras se esvaem pelo tempo. Mas o problema de muitos de nós é que vivemos uma vida muito conectada com o fruto de todas as escolhas que nós tomamos, e tomamos muitas decisões todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas durante um dia a gente toma mais de 1000 decisões. Andar pro lado, para frente, falar, ligar, atender, tocar, abraçar, beijar. Tudo isso é uma soma de decisões, pequenas decisões. Atravessar a rua, ir pro lado, ir no bairro, ir na casa da vizinha, e falar, entendeu? Ouvir. A gente decide tudo. Nada que acontece a partir de nós é senão fruto de uma pequena decisão. Agora, tem decisões que são mais, como eu posso dizer, impactantes no nosso futuro. Algumas coisas impactam mais, outras menos, porém
todas as decisões impactam no futuro. É como se a nossa vida fosse um filme e que um pedacinho de cada enredo conecta com o final da história. Você já assistiu o filme que você está tentando procurar quem é o vilão e você encontra o vilão pelas facetas de pequenas decisões, pelo olhar no final da cena, pela forma que ele abraça? Ou seja, aquilo denota o fim dele. Na nossa vida também. A forma com que a gente trata as pessoas denota o nosso fim. A forma com que a gente ama denota o nosso fim. A forma com que a gente abraça. Porque são pequenas decisões que revelam quem somos e também aonde queremos chegar. Agora, entendendo que a nossa vida é tão arriscada e que uma pequena decisão muda tudo, se a gente entender a gravidade, a gente meio que paralisa também. Você começa a ficar mais medroso, porque tudo impacta, e impacta. Quer ver? Eu conheci a minha esposa em uma decisão. Um belo dia, eu recebi um convite para ir jogar vôlei com os amigos do meu primo, do curso do amigo dele. Nossa, mãe. E eu falei, eu vou. Sabe o que eu não sabia? A mulher da minha vida ia estar lá. Não sabia, irmão. Sabe, eu tô conversando com um amigo meu encalhado agora, esses dias. Não, mas não é encalhado não, é só dar uma derrapadinha no Renegade. Mas mas eu tô com esse meu amigo encalhado, conversando, e eu falei pra ele assim, comecei a namorar com 16 anos. Ele disse, nossa vida, eu tô com 29 e ainda nada. Mas eu não comecei porque queria. Comecei porque saí de casa no dia certo. Olha que doido, eu saí de casa, fui lá jogar vôlei. Aí top, cheguei lá, tinha uma loirinha com a cara de rica, linda, 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 gata. Abriu um V3. Só quem é da minha idade sabe o que é um V3, lembra? Falei, a mulher rica. Aquele telefone só rico tinha. Falei, que é isso? Irmão, falei, apaixonei por ela. Mas como que eu, pobre coitado, chego numa rica? Não tive coragem. Nem tinha na época. Tava pior, eu cheguei de ônibus. E aí eu tô lá olhando pra ela, e eu não imaginava que ela era bom de olhar pra mim sem saber que eu tava que ela tava me olhando. Ela era mulher difícil, ela olhava, eu olhava e não pegava mais o olhar dela, porque ela já tinha virado. E eu apaixonei. Mas tudo começou com eu saindo de casa, indo pra aquele lugar. Aí eu fui pra casa. Não tive coragem de falar, porque a mãe dela chegou pra buscar ela com um Astra. Por que eu conto esses detalhes? Mas irmão, eu fui no ônibus falando com meus primos. Vocês viram? Tava de blusinha assim, vermelha, com uma saia jeans, com um tênisinho da Adidas Mega Bounce, com a molinha vermelha, tudo combinando, um brinco de prata cheio de estrelinha. E o que, irmão? Vi tudo. O que eu não sabia, ela também tinha visto tudo. Um garoto de bermuda jeans, tênisinho preto, camisa, eu ia com a gola verde, xadrezinho aqui, feio, tava meio brega, mas tava legal. Aí fui pra casa. Quando cheguei em casa, falei pros meus primos no ônibus, falei, vocês viram? Nossa, aquilo é Missão Impossível. Nem o James Bond chega. E aí, irmão, cheguei em casa, abri o Orkut. Chamamos isso de raiz. Tinha um scrap com uma menina de óculos preto, Ray-Ban preto, cabelinho loiro, só a carinha dela assim. Mandou, oi, tudo bem? Falei, what? Mandei pro meu amigo, falei assim, é quem eu penso que é? Pelo MSN. Aí ele falou, é quem você pensa que é. É engraçado, mas aquilo que estava acontecendo em pequenas decisões, e que eu não sabia que aquilo era Deus já cuidando de algo, do meu futuro, da mãe dos meus filhos, da mulher da minha vida. Eu respondi ela, e o final da história você já sabe.
casamos, temos 3 filhos e tudo começou numa pequena decisão: sair de casa. Olha, a vida com Jesus, ela é no detalhe. E esse ano que passou, de 2022, eu preciso ser sincero para você, eu vivi um dos anos mais extraordinários da minha vida, na presença de Jesus, da minha história. Mas eu preciso te dizer aonde começou: numa pequena decisão desse ano. Esse ano nasceu a minha filha em março, e antes da minha filha nascer, eu fiz um propósito de oração de 1 semana, jejum, oração. E aonde nós estávamos morando de maneira temporária, tinha uma rua no final do condomínio que levava para beira de um lago, uma árvore bonita, frondosa, com um banquinho embaixo. No dia que eu vi, tirei uma foto, mandei para minha esposa: isso não parece cena de filme de oração? Onde você se encontra com Deus debaixo de uma árvore, tipo aquele filme A Cabana e tal. Falei para minha esposa: olha que lindo. E ali foi o meu lugar de oração durante 1 semana. Eu acordava cedo, ia para lá, voltava depois de um tempo, sempre com lágrima nos olhos, e sempre com vontade de voltar. E eu voltava. Eu tenho a foto no meu telefone, essa semana ali, abri para ver de novo. Mas eu vou te dizer como que começou. Eu estava um dia lá orando, cansei de ficar de joelho, aí levantei, comecei a rodear a árvore, eu falando com Jesus: Jesus, eu te amo, Senhor, tu é maravilhoso. Aí passou um americano, um senhor, de longe, me cumprimentou, cumprimentei ele, voltei a orar. E aí eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu preciso de uma direção. Começou a entender? Eu preciso de uma direção, Jesus. Eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fiz uma das orações mais gostosas, acho que eu já fiz. Porque você sabe quando você fala uma coisa que você se ouve e acha maneiro o que você falou? Que doido, né? Acho que eu não sou normal. Eu estava falando com Jesus assim, bem leve. Eu converso com Jesus assim, de boa. Eu não fico falando: oh, Pai amado das luzes. Não. Eu falo com Jesus assim: oi, meu lindo, Jesus, eu te amo. E eu converso, falo: Jesus, o Senhor não acredita que eu fiz hoje. Parece que as velhas fofoqueiras. Eu fofoco para ele, eu falo: Jesus, aconteceu algo, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso contar. E eu estou falando com Jesus: Jesus, então, Senhor, está para acontecer umas coisas lá em Joinville, na minha casa, e eu não tenho para onde voltar, está uma confusão, Jesus. Eu te ouvi lá atrás, mas eu preciso de uma direção. Eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu sei que já estou pronto para escolher algumas coisas sozinha. Falei para Jesus: eu sei, mas eu prefiro que o Senhor tome a decisão no meu lugar. Aí eu me ouvi e falei: que isso, garoto? E sabe, aqueles 5 dias Jesus respondeu tudo o que a gente precisava. Jesus respondeu tudo. Eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai muito longe. Mas Jesus respondeu tudo. E aquela foi a minha oração inaugural do ano. Todas as decisões que eu tomei daquela oração depois, todas foram as mais assertivas da minha vida. Todas. Tudo que eu perguntei para o Senhor naquele dia e recebi a resposta foi a melhor decisão da minha vida. E eu aprendi algo que nunca mais vou esquecer. Agora eu tô bom nesse negócio, irmão. Eu vou começar o ano no mesmo lugar. Eu não tô falando nem da árvore, eu tô falando na mesma posição. Jesus,
Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. 2022 foi a prova disso, Jesus. Aonde eu bati tanto a cabeça, em pouco tempo se resolveu por conta da tua resposta. Portanto, Jesus, eu não aceito me mover mais. Eu preciso de uma direção. E aí eu preciso ser oponível a todos. Deus, quando pede para o povo, ou ordena o povo a sair do Egito, a Bíblia diz que Deus manda o povo pelo caminho mais longo. E se a gente observar de maneira lógica ou de maneira geográfica, a decisão não é, não faz sentido. Porque se tem um caminho mais curto, por que você manda pelo caminho mais longe? E essa é a graça de perguntar para o Senhor, porque a gente sempre vai escolher o caminho mais curto, e Deus pode escolher o caminho mais longo, porque conhece a gente de uma forma que a gente não conhece. Eu já contei algumas vezes coisas que Deus me respondeu e que naquele momento não fazia sentido nenhum, porque o caminho mais curto era aceitar a proposta, e o caminho mais longo que Deus tinha era o que era o melhor. Só que demorou mais tempo para eu saber, mas aconteceu. Então entende que quando Deus diz, olha, vai pelo caminho mais longe, o motivo já é clarificado no versículo seguinte, ou na parte B. Porque se vocês forem pelo caminho mais curto, vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Ou seja, quando Deus manda eles ir para o caminho mais longo, não é porque Deus quer que o povo sofra mais, é que Deus quer que o povo sofra menos. É Deus dizendo, eu prefiro que vocês passem um pouquinho de perrengue no caminho, mas cheguem no destino, do que não passar perrengue nenhum no caminho e não chegar nunca no destino. Entende? Às vezes nós perguntamos para o Senhor, mas a resposta dele não é o que a gente quer. Porque o que a gente quer é o caminho mais curto, é o atalho, é o óbvio. E Deus não opera no óbvio, Deus sempre opera no sobrenatural. Uma das respostas que Deus me deu nesses dias de oração, eu falei para minha esposa, a minha fala para minha esposa foi assim, eu vou fazer a proposta que eu senti no meu espírito, mas se eu estou no outro lado, eu não aceito nunca. Aí eu fiz a proposta. A pessoa do lado de lá fez assim, aham. Eu segui o telefone e falei para Paula, o homem lá é louco, hein? Aceitou. Mas é porque nem sempre fará sentido. Pedir uma direção para o Senhor é abrir mão da razão, é abrir mão da lógica, é abrir mão do controle. E a gente não faz por vários motivos. E a gente pensa que o primeiro é a falta de confiança em Deus. E eu vou dizer, lindo, nosso problema maior não é não confiar em Deus, é não conseguir parar de se meter. Eu vou falar olhando nos teus olhos, lindo. O problema maior da gente, na maioria das vezes, não é que a gente não confia tanto em Deus, é que a gente confia muito na gente. Então a gente está se metendo toda hora, a gente está tentando fazer do nosso jeito toda hora, a gente está tirando das mãos do Senhor o que a gente colocou na mão dele toda hora. E o conselho de Deus para você e para mim é, pelo amor de mim mesmo, não se mete naquilo que só eu sei fazer. Tira o time de campo, para de se meter, para de dar opinião. Ei, Deus está fazendo, bebê, confia. Mas eu quero dar minha opinião, porque eu tenho uma opinião. Guarda a opinião. Foi por isso que eu vim de jaqueta. Olha a tua opinião. Olha a tua vontade de se meter. Olha a tua vontade de dar pitaquinho. E Deus, deixa que Ele é profissional. Ah, você está preocupado com amanhã? Ele já está lá, bebê. Ele já viu. Ele já viu. Ele já viu. Você entende? Eu comecei o ano perguntando sobre o ano que Deus já tinha visto inteiro. Deus já sabia até de hoje. Deus já sabia. Eu vou fazer um negócio para esse garotinho que quando chegar no final de 2022 ele vai estar empolgadaço, dizendo que vai fazer igual em 2023. Mal sabe ele que 2023 já tenho tudo preparadinho também. E mesmo se ele não perguntasse como a gente já está andando junto, eu ia responder. Ou seja, tem coisas que a gente já pega no feeling
Tem coisas que a gente precisa de uma resposta clara. Quanto mais a gente anda com Jesus, menos respostas a gente precisa, porque o cheiro diz, a direção que Ele toma, a gente sente. E é assim que um belo dia, você quando viu, saiu de casa e encontrou a mulher da sua vida. Faz sentido? A gente pede, mas vai ter uma hora que a gente não pede mais. A gente começa a sentir. Meus filhos sabem o que eu quero sem eu pedir para eles. Eles me olham. O João ontem pegou, abriu a geladeira, saiu. E a geladeira não é automática lá em casa. Ela não fecha. Aí eu só fiz assim. Falei, o rapaz tá ficando bom. Não falei nada. Ele não falou nada também. Fingiu que estava tudo normal. Mas já me conhece bem o suficiente para saber que o que é para ele fazer, ele faz. E o que é para eu fazer, deixa que eu faço. Termino dando um conselho bem simplesinho para você. Eu amo essas palavras, simplesinha. O povo saiu em direção à terra prometida. Deus deu a direção, Deus deu o caminho, e eram 15 dias. Mas chegou uma hora que o povo começou a se perder sozinho. As suas atitudes, a desobediência, a desonra, a incredulidade, a impaciência sufocou a direção. E 15 dias se transformaram em 40 anos. Sabe, ter a direção não significa chegar no caminho. Manter a direção no centro do nosso coração é que nos faz chegar ao endereço. Você saber aonde vai chegar não te faz chegar. É no caminho que a graça do negócio acontece. Eu sei mais ou menos o que vou viver no ano que vem, mas como vai acontecer ainda não sei. Ano passado, Deus falava comigo algumas coisas que do nada aconteceram e que eu não enxerguei o caminho, mas Deus já havia enxergado. Uma conexão que acontece, alguém que chega, alguém que vai. Um dia você sai de casa, outro dia você se esconde. Mas tudo quando estamos alinhados com a presença de Jesus, a direção não se perde no caminho. Meu conselho para você é muito simples. Freia, vai para baixo de uma árvore. Não tem árvore, vai para baixo de alguma coisa. Ou fica em cima de alguma coisa também, não muda nada. Mas faz a oração. Ô Jesus, eu passei tanto tempo da minha vida tentando controlar, e hoje eu sou resultado das minhas escolhas. E sabe, Jesus, não é tão bom o que eu vejo, e eu tenho certeza que poderia ser muito melhor. Mas quando tem vida, tem esperança. Então, Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. A minha vida, na verdade, não é minha. O que eu sei sobre ela é muito pouco. Agora, o Senhor, Jesus, sabe tudo sobre mim. Sabe o meu passado e escolheu ignorar ele. Sabe o meu futuro, e é isso que eu quero saber, Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque a partir de agora, Jesus, a minha vida não está mais sobre o meu controle. A minha vida está nas tuas mãos. E eu prometo, Jesus, dessa vez eu não vou me meter. Amém. Faz um compromisso com quem veio com você. Fala assim: ei, se você vê eu me metendo,
no que não deveria, me lembra de hoje, porque eu sou metido profissional. Fique de pé, por gentileza. Para mim, essa é um evento que cansa muito a minha cabeça, me cansa. Eu termino assim, arrebentado. Se tivesse uma cama aqui, eu deitava. Acorda amanhã na gravação. Mas é uma coisa que só faz sentido porque o resultado é incontável. O que Jesus faz a partir de agora é problema dele, lembra? Eu não me meto. Mas eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Mas lembre-se, nasceu hoje aqui comigo e com você juntos. E em nome de Jesus, amanhã a gente vai estar de novo aqui para gravar a próxima parte, a última parte. Mas talvez vai ter gente que não vai vir amanhã. E eu não quero perder uma oportunidade de te fazer 2 perguntas. Porque, lindo, eu não sou alguém que gera entretenimento. Eu sou um evangelista. Minha função na terra é uma só. Eu apresento Jesus e sigo a vida. E talvez você veio aqui hoje para uma gravação. Só para uma gravação, mas eu não saí de casa só para gravar. Lembra das decisões, das pequenas decisões? Você decidiu, apareceu um link, você se inscreveu, não botou muita fé, falou, eu vou. Ou talvez você falou assim, nossa, coraçãozinho fica quentinho, quer ver especialmente legal. Você saiu por um motivo, Deus te trouxe por outro. Talvez você está longe de Jesus há muito tempo. E essa é a oportunidade para você voltar para Jesus hoje. Se reconciliar. Você entrou aqui para uma gravação, o Eliezer começou a cantar. Você já começou, meu Deus, você não estava combinado. Que bom que você veio. E a segunda pergunta é para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você acredita, mas nunca tomou a decisão de verdade. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Reconheço que sou pecador, que tua morte na cruz foi para minha salvação. Para que você possa entregar a sua vida de verdade a Jesus. Para que não seja só um vídeo por semana, para que seja uma vida de verdade com Jesus. Um relacionamento vivo, real, genuíno. Mas daí não é eu que decido, é a sua decisão. A minha função é só perguntar. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, você levanta as mãos e a gente ora, pode ser? Sim, acabou. Nenhuma ameaça? Não. E promessa? Também não. Não é pelo que ele vai fazer, pelo que ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Se você quiser tomar decisão, eu conto até 3, você levanta a mão e a gente ora. 1, 2, 3. Quem está tomando essa decisão? Não. Não vou dar double check. Eu não sou normal não, irmão, mas eu não acostumo, é muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém pode entender, promoção de camiseta, quero. Que de ingresso já foi confirmado amanhã meio-dia, mas alguém entendeu errado. Só pode que eu não estou convidando para isso. Eu estou convidando para a morte. O evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O convite é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem certeza que você quer perder o controle dessa forma? Você tem certeza que você quer reconhecer que você realmente é o pecador que Cristo morreu na cruz para salvar e que Ele é o teu único Salvador? Porque isso muda tudo, muda para sempre a sua vida. E se você não quer mudança, bebê, não é a tua praia, porque vai mudar tudo. Para Ele chegar não precisa mudar nada, mas depois que Ele entra, vai mudar tudo. Oh, lindo, confusão. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: oh, eu? Você era essa pessoa. Tem certeza? Vou perguntar de novo. Aonde tiver alguém com certeza, levante a mão.
noites traiçoeiras. Obrigado, Jesus maravilhoso. Te amo muito, Jesus. Que Deus seja mais isso na história do nosso canal, Senhor Jesus. Recalaba, chega, camarabaço. Aleluia. Feche os teus olhos, você que está tomando essa decisão. Repita comigo, palavra após palavra. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 4 diz: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Isso aqui é Paulo dizendo para Timóteo que está com saudade, dizendo que ele tem uma lembrança de Timóteo. E a lembrança mais forte que o traz tanta saudade é da última vez que ele viu Timóteo chorando. Sabe, uma lembrança, uma saudade. E ele está dizendo o seguinte: olha, em breve a gente vai matar essa saudade, eu vou até você. Ou seja, a saudade vai acabar quando eu ver você. Deixa eu te dizer uma coisa. Saudade é um sentimento difícil de lidar. A gente tem saudade. A gente tem saudade de muita coisa. Por exemplo, você viu meu filho aqui, o João? Eu tenho saudade de quando ele era pequenininho. Eu tenho saudade quando eu dava banho nele e eu colocava o corpinho dele apoiado no meu antebraço e bastava. Agora não cabe mais. O tempo passou. Ou seja, essa saudade é impossível de eu matar. Não dá para voltar atrás. Sabe, eu tenho saudade, mas tenho noção de realidade. Ele só cresce, cada vez mais cresce. Agora, eu tenho saudade do meu avô. Meu avô faleceu com 56 anos de idade. Essa Bíblia dele era dele. Ficou uma herança para mim. Sabe, eu tenho saudade dele. Tem dia que eu me lembro de coisas, por exemplo, que aconteceram. Eu me lembro do último culto que eu estava na igreja onde ele estava. Eu me lembro que eu subi as escadas, as laterais da escada da minha igreja, encontrei ele no meio do patamar, abracei a barriga dele. Eu me lembro uma vez que nós fomos viajar, eu e os meus pais, eu e minha mãe, e eu pedi pro vovô dar um dinheiro para mim, e a minha mãe falou: não dá pai, não precisa. Mãe com essas bobices, né? E eu me lembro que o meu avô falou: tá bom, não vou dar não. Ele me chamou assim, eu sentei no colo dele, ele pegou R$1 e colocou no meu bolso. Uau, que saudade. Mas já não dá mais para matar essa saudade porque ele morreu.
Sabe? Não tem mais o que fazer. Agora, as saudades que a gente consegue matá-la, que a gente consegue vencê-la, aquela que a gente tem o direito de refazer o caminho e abraçar de novo, beijar de novo, perdoar, pedir perdão, estender as mãos de novo, matar a saudade. Sabe, eu lido com pessoas que morrem de saudade da presença de Deus. Engraçado isso, ter saudade de algo que está disponível. Eu conheço pessoas que têm saudade do pai, mas o pai mora na mesma cidade. Gente que tem saudade daquilo que dá para acabar com o sentimento. Tá com saudade, vai até onde a pessoa está, abraça, acabou. A saudade vai virar alegria. Eu me lembro de José. José estava preso no Egito e de repente os irmãos dele chegaram e agora ele estava como governador do Egito. Mas havia saudade no coração dele, saudade de Jacó, seu pai, saudade dos seus irmãos, mas ele estava contendo a saudade com os irmãos à frente dele. Às vezes me parece que orgulho para muitos é mais poderoso que saudade. Prepotência às vezes é mais poderoso que saudade, mas saudade é mais importante. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem dias que eu sinto saudade de coisas que não dá para voltar atrás, não dá para refazer o caminho, não dá para abraçar, não dá para beijar. Mas tem dias que eu sinto saudade de coisas que dá para ligar, que dá para olhar nos olhos, que dá para abraçar, que dá para se envolver novamente. Quer ver uma coisa? Eu estava com saudade de ir na igreja onde eu aceitei a Jesus. Engraçado, né? Saudade. Está a 14 quilômetros da minha casa. Eu estava com saudade de ir na minha igreja local. Eu viajo demais e meu pastor me abençoou para isso, mas eu também preciso matar a saudade. Há 2 domingos atrás eu disse para minha esposa: por favor, não marca nada. Eu preciso ter momento de pessoa normal. Eu quero me sentir parte da igreja. Eu quero sentar no banco. Quero ouvir um pregador. Eu não quero ser o pregador, eu quero ouvir. Saudade. O nosso problema é que a gente administra a saudade e não acaba com ela. Tem gente morrendo de saudade do pai, mas por conta de uma palavra dita na hora errada, não consegue abraçar mais, matar a saudade de um beijo. Oh, como é bom, como é bom amar, se sentir amado, tá com saudade. Às vezes está 1 quilômetro de distância, às vezes está uma passagem aérea de distância. Não mata a saudade porque tem sentimentos que dominam o coração. Vou te dizer uma coisa, uma vez eu peguei eu tava com a minha esposa no carro e a gente deu carona para 3 adolescentes. E uma adolescente disse assim no carro: Raf, eu não aguento minha mãe. Eu devo acordar com aquela mulher chata me chamando, dizendo acorda. E a outra menina disse: ai, é insuportável mesmo. Nossa, a mãe da gente, toda mãe é chata. E elas falando no carro. E a terceira menina olhou para ela e disse: sabe que eu tenho mais saudade da minha mãe, quando me acordava com a mesma voz que vocês estão reclamando, da mesma maneira que vocês estão dizendo. Que saudade que eu tenho da minha mãe. Eu falei: mas como assim? Ele falou: minha mãe morreu faz 9 meses por conta de um câncer. Pelo mesmo motivo que as 2 meninas tinham repulsa, a menina tinha saudade. Pode dizer uma coisa, meu lindo? Aproveite a tua família, aproveite os teus pais, aproveite os teus irmãos, porque o mesmo motivo que hoje pode te irritar, um dia pode ser o fator de saudade. Aproveita quem está perto. Aproveita, passa por cima de todo sentimento. Você está com um problema para resolver, pede perdão, mas não deixa a saudade ser sucumbida, não deixa isso matar você. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Está cheio de filhos que foram embora da casa do pai. Está cheio de pessoas que já viveram os melhores dias na presença de Jesus. Eu conheço pessoas que já foram apaixonadas por Jesus, que já foram pregadores, que já viveram o evangelho, mas que foram feridos pela religião, que
foram feridos por pessoas e hoje morrem de saudade. Mas a saudade não acaba porque as feridas abertas não permitem que elas sejam dissipadas. Faz favor, meu lindo, faz um favor para você. Mata a saudade de uma vez por todas. Volta para casa. Volta para a presença do Pai. Mata a saudade hoje de quem você precisa. Liga para alguém, pede perdão para alguém. Abrace quem faz tempo que você não abraça. Diga que ama quem faz tempo que você não ama. Você quer ser feliz de verdade? A felicidade está na ausência de sentimentos que nos sufocam e na bonança de sentimentos que nos aproximam de Deus e que nos fazem amar as pessoas. Se você está com saudade, mate a saudade. Está com saudade do Senhor Jesus? Está com saudade de ter vida em casa? Deixa eu te dizer uma coisa: a porta da casa do Pai está aberta para você desde o dia que você saiu. Volta para casa. Fala, gente, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo da série Final da Tempestade. É a primeira vez que a gente está gravando no modelo drive-in. Eu estou muito feliz, porque a gente não está como gostaria, mas já está muito mais perto um dos outros, respeitando toda a questão de segurança e, claro, estando aqui para glorificar o nome de Jesus. Você vai assistir uma mensagem agora. Eu gostaria muito que você, antes de terminar o vídeo, já curte, já comenta e não se esquece de mandar para alguém. Se você for abençoado, faça que essa palavra chegue mais longe. Que Deus abençoe você. Bom vídeo. Salmos 116. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Portanto, eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas se apoderaram de mim, as dores se apoderaram de mim, e eu encontrei angústia e tristeza. Então chamei o Senhor. Ó Senhor, eu te suplico, livra minha alma. Gracioso é o Senhor, justo, sim. O nosso Senhor é misericordioso. Ele preserva os simples. E eu estava angustiado, e Ele me socorreu. Ai, ai, ai. Quando Deus colocou no meu coração essa série, sabe, esse tema, final da tempestade, ele é muito mais profético do que talvez a realidade que nós estamos vivendo agora. Nós ainda estamos longe um dos outros. Nós ainda estamos meio que enclausurados por conta de todo esse cenário de pandemia. Só que no meio de tudo isso, no meio de todo esse caos, no meio de todo esse cenário, nós ainda somos humanos. Nós estamos longe das pessoas, mas ainda nós queremos estar perto. A gente ainda quer olhar nos olhos, ainda a gente quer abraçar, a gente ainda quer estar em, sabe, festa, estar junto, amar mais perto. A gente não foi feito para ficar longe um dos outros. Ninguém foi feito para ficar longe um do outro, não. E talvez esse é o período que nós mais estamos vivendo essa palavra chamada angústia. Sabe, a angústia, ela é maior do que a tristeza. E talvez você que está me assistindo agora sabe exatamente o que eu estou te falando. Você já perdeu o gosto de muita coisa por conta da angústia que tem dominado o seu coração. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a pandemia não pôde parar a pregação do Evangelho, porque o Evangelho livra o nosso coração da angústia. Jesus nos tira a angústia, Ele muda o nosso estado de espírito, mesmo estando no meio do caos. É como se nós fôssemos um passageiro de um avião
que nos leva para cima da tempestade. Mesmo que a tempestade ainda está acontecendo, Ele muda a nossa perspectiva, e só quem pode fazer isso é Jesus. E eu sou ser humano, e eu confesso para você que no meio de todo esse cenário, meu coração em alguns momentos se angustiou profundamente, sabe? E talvez milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas estão vivendo exatamente isso agora, enquanto assistem esse vídeo. Angústia, o coração está apertado, sabe? Perdeu-se a vontade de viver, não tem mais graça, não tem vontade de dar um sorriso mais, sabe? Está pensando que não tem mais esperança, que não vai ter mais emprego, que não vai ter mais trabalho, que não vai mais ter festa, que não vai ter mais alegria, que não vai conseguir, que vai morrer, sabe, que tudo isso vai roubar tudo da gente, que nada mais vai dar certo. Tem gente que já morreu antes da morte chegar, e a morte não vai chegar, mas tem gente que já está morta dentro de casa. E quando eu entendi esse cenário, Deus me trouxe à luz essa palavra. E essa palavra para mim é mais difícil de pregar do que talvez você imagina. Porque no dia da minha maior angústia, no dia da minha maior provação, no dia da maior tristeza que eu vivi na minha vida, foi Deus falando comigo através dessa palavra. Por isso que é mais difícil de ler e pregar sobre ela, porque antes de eu pregar para você, eu fui alvo dela. Eu queria que isso ficasse o mais pessoal possível, porque isso é a minha história, para mostrar para você o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Dia 23 de abril de 2009 foi quando eu ouvi de Deus essa palavra pela primeira vez. Foi o pior dia da minha vida, mas também foi o melhor dia da minha história. Eu quero declarar sobre você que está assistindo essa mensagem agora, que talvez está nesse cenário de dor, de angústia, que no nome de Jesus, hoje também vai ser o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Sabe, até você chegar nessa mensagem tinha sido o pior dia, o pior tempo, o pior cenário, mas em nome de Jesus, hoje também será conhecido como o melhor dia da sua vida, porque há uma resposta de Deus sobre você. Sabe, eu me lembro do dia que eu abri esse texto dentro do meu quarto. E o negócio da angústia é que ele cega os nossos olhos, ele fecha os nossos ouvidos, ele nos faz parar de ver a luz do fim do túnel. E nesse dia, que eu vou poupar vocês de alguns detalhes, era exatamente isso. Eu não via uma esperança, eu não via nada, mas me lembrei de alguém que poderia mudar a minha história. Eu me lembrei de Jesus. Sabe por que eu me lembrei de Jesus? Porque eu já tinha sido apresentado a Ele, eu já sabia que Ele existia, eu já sabia que Ele mudava a vida de homens, eu já sabia que Ele transformava, mas até então não tinha acontecido nada em mim, era sempre nos outros, era sempre a história de alguém, era sempre o testemunho de outra pessoa. E eu vou te contar, irmão, por isso que às vezes eu não sou chorão, mas às vezes eu choro mais do que deveria, porque não é um negócio que é um texto para alguém, é uma pregação para alguém, é um show para alguém. Não, é a minha realidade com Ele sendo passado em falas para vocês. Não é só uma mera teologia onde alguém estuda e fala, não. É uma teologia que é estudada, mas ela é vivida. Por isso que é impossível falar de Jesus só pelo que você sabe dele. Você tem que falar de Jesus por aquilo que você vive com Ele, senão não tem graça. Tem muita gente que fala coisas lindas dele, mas não viveu absolutamente nada com ele, não tem um fruto do Espírito, não tem amor. Você provavelmente já viu isso acontecendo. Gente que sabe muito dele, mas não viveu ainda nada com ele. Eu me lembro que nesse dia, eu me lembrei que
já ouvia palavras ao meu respeito. Deus já falava algumas vezes comigo quando eu era criança, que eu seria um pregador da palavra, que havia um plano de Deus comigo, sabe? E isso reacendeu naquele dia, no pior dia, como uma pequena chama no meu coração de lembrar. Peraí, é possível. Eu fui pro meu quarto naquele dia de noite, e eu me lembro que no meio de tanta dor e angústia eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto. E eu quero te recomendar que você faça isso também. Se esse é o teu cenário lindo, faça isso também. Você vai experimentar um refúgio, um socorro bem presente como nunca antes. Eu dobrei os meus joelhos, e eu de verdade, eu acho que eu não posso chamar isso de oração. Foi um grito, foi um balbuciar de palavras, conforme diz a palavra. E quando Ana orou ao Senhor, eu gritava, eu dizia: Jesus, me socorre. E sabe, o final de tudo foi eu dizendo: Deus, se ainda há uma esperança, eu preciso muito que o Senhor fale comigo. Veja, isso não é uma doutrina, isso é uma experiência, mas eu recomendo que você creia nisso. Eu dobrei os meus joelhos, sabe? Eu disse: Jesus, se há esperança, fala comigo. Se o Senhor tem um plano realmente na minha vida, fala comigo. Se é possível que essa angústia desapareça de mim, eu preciso ouvir a tua voz no meio do caos. E sabe, é exatamente isso que muda. No meio do caos, Ele se apresenta. No meio do caos, Ele anda por cima das águas. No meio do caos, Ele acalma a tempestade. No meio do caos, o vento para de soprar. No meio do caos, Ele chega. E Ele chegou dentro do meu quarto. E eu quero dizer que Ele chega exatamente agora na sua vida, no seu cenário, exatamente no momento que você está vivendo. E comigo Ele chegou com essa palavra: ei! Ele ouve no dia da angústia. Ele inclina os seus ouvidos. Ele ouve a nossa oração e Ele responde. Pastor, Ele me ouve? Ele ouve. Salmos 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. E se for de madrugada, sim, Ele ouve. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Se você clamar, se você orar, se você dobrar os seus joelhos, Ele responderá a sua oração, e a angústia desaparecerá. Naquele dia, dentro do meu quarto, é como se uma mão me tirasse daquele cenário e me levasse para cima das nuvens. E antes os meus olhos, que não enxergavam esperança, começaram a ver a esperança. Para a árvore cortada, ao cheiro das águas crescerá, e não cessarão os seus renovos. A esperança. Os meus olhos que não viam voltaram a ver. Meus ouvidos que não ouviam voltaram a escutar. Ei, Ele ouve, Ele responde, Ele é. E naquele dia que a angústia estava sendo aplacada do meu coração, o propósito de Deus estava sendo reafirmado na minha história. E deixa eu te dizer uma coisa: naquele dia eu não vi, mas Ele viu esse estádio lotado de pessoas ouvindo a palavra. Naquele dia eu não vi, mas Ele viu milhões de pessoas sendo alcançadas pela palavra. Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade, e Ele acalma você. Em nome de Jesus, Pai, acalma os corações aflitos neste momento, Senhor. Não poderia ser diferente, Jesus. Tem muita gente precisando de socorro agora.
Responde, Jesus, a oração dos teus filhos hoje. Que o coração angustiado, Senhor, seja acalmado pela tua presença. Que a esperança volte, que o brilho nos olhos volte e que o propósito seja reafirmado. A tempestade está acabando, Jesus, e nós voltaremos a viver em nome de Jesus.